Eu sou Claudete Abreu, está chegando o Dia dos Pais e existe uma piada de humor negro no meio da psicologia e da psicanálise que alguns dizem, né? Tudo é culpa da mãe, né? A culpa é da mãe. Mas qual é o papel do homem no desenvolvimento do ser humano, né? Qual é, como é, a função paterna? A função materna é bastante discutida pela maioria dos filósofos, perdão, dos teóricos da psicanálise, porque todo ser humano nasce de uma mulher, né? Então, assim, é inquestionável o fato da ligação biológica entre a mãe e o bebê. Esse seria o princípio, né, da vida. E é inegável que essa conexão biológica vai interferir, né, no desenvolvimento da criança. Isso é óbvio. Por isso, a importância da função materna. Mas em o Winnicott, por exemplo, a função materna não é exatamente uma mulher, ou a mãe biológica. A função materna é exercida por alguém, né? É como o ambiente, o acolhimento do ambiente para aquela criança, os cuidados necessários para aquela criança. E a, a produção, a construção de um vínculo, né, daquela criança com essa função materna. É nesse sentido que o Winnicott está falando da função materna. Mas sempre tendemos a associar essa função materna com a mãe biológica, mas não são necessariamente a mesma coisa. Assim como não é a mesma coisa o homem macho hétero, pai e a função paterna. São coisas que podem coincidir, mas que também podem não coincidir, podem ser sujeitos diferentes. Aquele que exerce a função paterna e aquele que é o pai biológico. Como diz Freud, nós somos seres biopsicossocial, ou seja, somos constituídos, né, pela nossa porção biológica, a nossa construção psicológica e na nossa relação social, né, com o mundo, com os outros. Para qualquer campo, né, que estuda a constituição do sujeito, tanto a neurociência, a neurobiologia, a psicologia, não é possível separar nenhum desses pontos de interferência na construção do sujeito. Estão todos interligados. Portanto, bom, a criança quando nasce, ela é estabelecido, né, entre a mãe e o bebê um vínculo. O Winnicott vai dizer que a mãe, enquanto está gestando a criança, já vai estabelecendo esse vínculo, e a partir do nascimento dessa criança, se tudo correu bem, ela está totalmente vinculada, né, com essa criança, sendo capaz, inclusive, de sentir pela criança, perceber todas as necessidades dessa criança assim que ela nasce, né? Ele vai dizer que é quase um sentimento paranoico de conexão,
entre a mãe e o bebê. E esse processo, né, porque a criança quando nasce, ela é totalmente dependente, né. O Winnicott vai falar no desenvolvimento do self, do ser humano, passando por 3 etapas, uma etapa de dependência absoluta, seguida de uma etapa de dependência relativa para a autonomia, né. Quando o sujeito já consegue realizar, coisas por si e para si. Então, nesse processo de dependência absoluta, dependência relativa e autonomia, é fundamental o papel da função materna, né. Essa conexão entre mãe e bebê é que vai fazer a base de sustentação emocional para esse desenvolvimento psicológico. E onde entra o pai, né, nessa história? O papel do pai é o do outro, porque, a princípio, o ser humano sequer consegue distinguir o que é ele e o que é o outro, né. Ele está numa relação com a mãe que ele ainda não distingue, né, a mãe ou a função materna, o ambiente, como o Winnicott coloca, né, ele não distingue, o que é ele e o que é o mundo, de onde surgem o alimento, o afago, o conforto, ainda não é possível distinguir. Tudo correndo bem, no período de dependência relativa, é quando a criança vai se perceber, sentir seu corpo, perceber seu corpo, por volta depois dos 6 meses, né, ela começa a perceber o mundo, perceber que existe um fora dela, coisas fora dela, não é só ela, só sensação, né, já existem coisas que ela pode manipular, né. Ele descreve em um dos livros a questão da espátula, por exemplo, que a criança pode pegar, botar na boca, morder, bater, né. Ela está experimentando que existe um mundo fora. Nesse período é que a criança começa a perceber, processar, né, que a mãe é outra pessoa, que não é ela, que não faz parte dela, e que existem outros. E aí, outros como o pai, por exemplo, né, que é um outro. Mais tarde, ela vai, perceber que o mundo, o pai é quase que uma representação do mundo. O mundo não está, a seus serviços. Existem regras no mundo, né, na existência, que que são impostas a ela, né, que ela precisa atender, entender e atender, né. O pai também entra nessa parte, né, de mostrar para a criança os limites, né. A onipotência dela já ficou lá atrás, né, o sentimento de onipotência que é natural do bebê, quando ela era quando o bebê é muito pequeno, né, é como se o que ele sentisse necessidades, as coisas simplesmente apareciam, né. Então, com o tempo ela vai desenvolvendo essa descoberta do mundo e a descoberta da função paterna. Lá quando mãe e bebê são coexistentes, né, pode-se dizer assim,
Até o Winnicott vai dizer: a mãe não existe, o bebê não existe, porque um só existe em função do outro. Então, nessa total dependência, o papel. A função paterna é de apoio à mãe, para que a mãe, proteção do ambiente, para a mãe proteger o bebê, né? Então, o pai devesse manter o mundo longe daquela relação que ainda é somente mãe e bebê. Mundo longe não, digo assim, diminuir, né, ou proteger a mãe e o bebê, a mãe bebê, da interferência do mundo, para proteger essa conexão. Então, ele serviria, então, para esse suporte emocional para a mãe, para que a mãe pudesse se manter nessa relação de conexão com seu bebê. Para então fazer o processo, né, de dependência absoluta para dependência relativa e para autonomia. Assim, muita gente conhece, né, a lenda de Édipo, né, que Freud vai tomar para depois falar sobre o complexo de Édipo. Né? Ele vai falar especificamente sobre o menino, né? O complexo de Édipo é imensamente discutido, né? O Winnicott vai falar, principalmente no período anterior, né? A construção do self ocorreria desde o nascimento até por volta dos 5 anos, quando aconteceria, né? Seria o auge do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é aquela situação em que a criança tem a mãe, né, ou o sexo oposto, como seu objeto de amor. Né? É claro que a gente não está falando aqui de sexo, a gente está falando de relação afetiva fundamental. A criança é como se ela sentisse que ela tem o par dela, né? O par dela é a mãe, ou no caso do menino, ou o pai, no caso da menina. E a função paterna, né, nesse caso, no caso do complexo de Édipo, seria o de interdição, né, de deixar claro para a criança que o par amoroso, né, que ele acredita ser dele, não é dele, é do pai, né, que existe um par amoroso que é o pai e a mãe. E a criança não faz parte desse par amoroso, porque ela precisa voltar o seu amor, né, para o seu interesse. Estou evitando a palavra desejo, porque gera mal entendidos às vezes, né? Mas o seu interesse, voltar o seu interesse para outros objetos de amor, outras pessoas, outras questões, né? Outras coisas no mundo, porque aquele que ela julgava, né? Que a criança julgava ser o seu objeto de amor, não é. Já existe um par ali, né? Que é o pai e a mãe, que são, de fato, o par amoroso. Então, qual é a função paterna? Né? O Freud vai colocar que a função paterna é a função da lei, né? Que é quando da lei, das regras, da norma, das questões sociais. Quando a criança passa pelo processo pelo período, né, do complexo de Édipo,
ela internalizaria, o pai seria a representação do superego, né? Ela internalizaria essa função para então compreender os limites do mundo, né? Então, a função paterna, de acordo com Freud, estaria aí, né? O Winnicott vai falar desse suporte emocional necessário para a função materna, para esse desenvolvimento do binômio, a princípio, né? Mãe-bebê, é o pai que vai como que puxar a mãe, separando, fazendo a separação gradual da mãe e da criança, para que a criança possa ir em direção ao mundo e se desenvolver de forma autônoma. Para isso, estaria ali o pai, como aquele que dá sustentação emocional para a mãe e para a criança, promovendo essa separação, né, de forma menos traumática possível, se colocando também como um outro. Retomando então, rapidamente, né, a função paterna seria de suporte, primeiro, para a mãe, né, e em seguida, de suporte para separação, né, entre mãe e bebê, para que essa separação gradativa e tranquila direcione a criança para a vida, para o mundo, sem dependência, mesmo que emocional. Então, o pai vai fazer essa ponte entre a ligação primária, né, da mãe-bebê e o mundo, com suas regras, suas interdições, né, na busca do desenvolvimento, da autonomia do sujeito. Novamente, eu sei que foi assim, quilômetros, quilômetros de teoria que eu falei assim, muito resumidamente. Eu sei que tem várias críticas que giram em torno do complexo de Édipo, da teoria do complexo de Édipo, e com relação também à função paterna, também porque também sei que a sociedade brasileira é majoritariamente, as famílias são chefiadas por mulheres, né? O número de mulheres que fazem tanto a função materna quanto a função paterna é gigantesco. E que isso gera uma série de críticas, né, com relação à teoria. Mas o que eu passei foi a teoria. Se quiserem fazer comentários de crítica, né, ou de coisas que eu tenha dito que vocês não concordam ou que viram de outra maneira, fiquem à vontade. Eu vou ter imenso prazer em aprender com qualquer comentário que seja feito. Não sei tudo, né? E é claro que com certeza deve ter alguns enganos nas minhas falas. Mas muito obrigado por assistir até o final. Curta. Mesmo que me critique, curta. Compartilhe, se inscreva no canal. Obrigada.